Bem-vindo, governador, tudo bem? Olha, primeiro um prazer aqui, saudando a você, Adri, também aqui o Rovai, é um prazer muito grande para mim poder partilhar aqui desse momento, espero poder ajudar. Muito bom tê-lo aqui, governador. O senhor sempre é muito bem-vindo, sabe que a casa é sua. Eu sei se o senhor gosta de andar de jangada, mas aqui a gente anda de jangada pelos mares da internet. Maravilha! Aí o bom é que tem que enfrentar as ondas, hein? É isso, e bom, galera, quantas ondas, né, governador? Eu ia lhe perguntar, começar já falando disso. Como é que está essa história da vacina Sputnik? Porque, de alguma forma, é uma esperança para todos nós. Vocês tinham conseguido comprar 39 milhões de doses, já tinha entrega prevista para março, para abril, pelo cronograma que quando eu conversei com o Gabas aqui, ele tinha me passado dados, e agora está um imbróglio danado, esse governo irresponsável, quem está dizendo sou eu, não o senhor, fique tranquilo, esse governo tem criado muitos problemas, eu queria que o senhor nos atualizasse em relação a isso. Então, veja aqui, até para compreender a importância do que você está dizendo, nós temos uma situação em que o Plano Estratégico Brasileiro, e aqui é bom dizer, é um documento oficial, aquele documento que foi aprovado ali em 20 de outubro, com a presença da ciência, ou seja, da Comissão Intergestora Tripartite, que teve a presença dos conselhos nas diversas áreas de saúde, das universidades, enfim. E veja, esse plano é o plano brasileiro, aliás, eu acho que é a grande referência. O que ele prevê? Uma estratégia em que a necessidade, de um lado, de se trabalhar a contenção, não é? Quando tem aumento na transmissibilidade, aumenta adoecimento, que aumenta a internação, que aumenta óbito. Então, com isolamento social, ou seja, com medidas restritivas, essa que nós enfrentamos o próprio governo federal, que foi ao Supremo contra os estados, porque adotamos essa medida. Mas veja, essa medida que, por exemplo, agora, no momento de crescimento elevado, nós chegamos novamente uma pessoa transmitindo para outras duas, ou seja, se eu tenho 1 milhão de pessoas com coronavírus numa semana, na outra semana já tem 3 milhões de pessoas com coronavírus. É isso que significa a transmissão. Uma parte dessa se agravando vai demandar vaga de UTI, vaga de internação, não vai encontrar vaga, gera colapso, que gera óbito. Então, nós adotamos ali já no carnaval a suspensão do carnaval, e a partir daí adotamos a medida, por exemplo, mais restritivas a partir do dia 4, 5 de março, com decretos nas 27 unidades da federação. Isso foi um momento muito, muito especial. E destaco ainda o momento em que trabalhamos na perspectiva de trazer medidas mais fortes até o domingo de Páscoa. Se você olha o quadro nacional, você vê que começa a ter declínio, começa a cair transmissibilidade, nosso comitê científico de cientistas tem acompanhado, ela cai o adoecimento, ainda tem filas, por exemplo, o meu estado, o Piauí, a gente chegou a ter 174 pessoas na fila de UTI. Imagine, eu estou precisando de uma UTI, é uma emergência, e tem 173, 174 pessoas na minha frente. Então, você imagina o desespero que bate, né? Então, tivemos redução, já temos algumas regiões de saúde já praticamente sem filas, mas ainda com 35 pessoas na fila, ainda no dia de hoje pela manhã, é um dado de hoje pela manhã. Nós chegamos a 6 mil. Então, sim, as medidas elas têm efeito, mas junto com as medidas de isolamento individual e coletivo, alguém está com coronavírus, vai para a quarentena, faz ali a triagem, o uso da própria rede do SUS, que é fantástico, o Sistema Único de Saúde, eu sempre fui defensor, mas agora na pandemia vi a importância do agente de saúde, das equipes do Programa Saúde da Família, da vigilância sanitária, das barreiras sanitárias, isso é algo extraordinário, e a rede descentralizada, integrando município, Estado, União,
setor público, setor privado. Pois bem, paralelo a isso, o que diz o plano? Também vacinação, é o que dá a decisão definitiva. Isso aqui dá um fôlego, mas tem que ter a vacinação. Qual era a meta até março? Era alcançar 10% da população vacinada. Conseguimos 8,5% ali na primeira semana de abril, ali, com todos os tropeços que tivemos. A meta agora, para abril, com tudo que estava na programação, era de chegar ao final de abril, primeira semana de maio, com 25% da população brasileira vacinada, mais ou menos 50, 53 milhões de pessoas que compõem a chamada fase 1. Todo mundo com mais de 60 anos, a saúde, indígenas, as pessoas que têm comorbidades, só aqui são 17 milhões de pessoas que, mesmo com menos de 60 anos, mas é cardíaco, é obeso, tem problema no fígado, problema nos rins, no pulmão, enfim. Então, essas pessoas vacinam primeiro. Isso aqui é ciência pura. Por quê? Porque é desse grupo que nós temos 70% das internações, do agravamento e das internações, e mais de 70% dos óbitos, ainda hoje. Aumentou com as variantes adoecimento de jovens? Sim, mas ainda tem um agravamento muito pesado nesse grupo. Então, qual é o problema? É que aquele cronograma que foi apresentado só em 17 de fevereiro, ele teve dois erros brutais. O primeiro, a não confirmação de contratos por parte, por exemplo, do governo. Lá atrás, ficou conhecido o contrato da Pfizer, mas não foi só com a Pfizer, nós tivemos atraso em outros contratos. Quando o Brasil foi fazer, já tinha ali os países se fechado. Estados Unidos, daqui não sai mais vacina. Índia, daqui não sai mais vacina. Ainda criando uma polêmica tola em relação à China, vai virar jacaré, etc. Ou seja, quando, na verdade, era quem tinha condição de fornecer e é quem fornece e abastece o Brasil. Imagine se não tivesse a China fornecendo para o Butantan e para a Fiocruz. Nós não teríamos vacina. Essa é a realidade. Então, nós, os governadores, fomos atrás, ali era o Rui Costa, o presidente do consórcio Nordeste, fechamos um contrato com a Sputnik, aí não podia entrar no Brasil, porque não havia uma previsão legal. Fomos ao Congresso Nacional, ao Supremo, e aí tivemos a aprovação de uma lei. O presidente Bolsonaro vetou a lei que permitia estados e municípios comprar. Aprovamos outra lei, e aí essa foi sancionada. O Supremo deu uma decisão através do ministro Lewandowski, ainda no final do ano passado, e veja, então uma luta, parece assim, um lado querendo aqui seguir o plano nacional, e uma outra corrente aqui é a tal da maré que você coloca aí para a jangada, né? Nós estamos aqui feito quem está aqui numa corredeira de um rio, vou pegar o exemplo, você está aqui na corredeira, não é, tentando ajudar aqui a se desviar das pedras, e tem alguém ali na frente querendo jogar para cima das pedras, ou seja, porque o resultado disso é esse desastre, e já estamos nos aproximando de 400 mil óbitos. O Brasil agora, uma governador, vergonhosa. Mesmo com tudo isso, os resultados, esses dias eu estava vendo, pautei até na Fórum, não sei se matéria de que veículo, mas os resultados de mortes por habitantes no Nordeste é quase metade do que no sul do país, na região sul. Os índices do Nordeste são muito bons, né? E, se não me engano, é a menor média nacional de mortes por região. Qual que aconteceu? Esse consórcio que vocês criaram, imagino que deve ter sido decisivo para que tivesse esses resultados, né? Olha, ciência, Rovai, ciência, seguir a ciência. Não é? É claro que todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus, mas a organização do Comitê Científico Nordeste, ali, para você ter uma noção, 4.600 cientistas do Nordeste, do Brasil e do mundo. Ou seja, estou falando de cientistas que estavam na Itália quando as coisas estavam ali acontecendo, a realidade dura ali na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Alemanha, ou seja, e essas pessoas todas
gratuitamente, é preciso dizer, gratuitamente, assim como voluntários, gente da academia, da universidade, da medicina, da matemática, da estatística, de variadas áreas, ali apontando caminhos. E, ao seguir a ciência, deu um melhor resultado. Ao seguir a ciência, por exemplo, nós passamos a trabalhar com telemedicina para montar uma rede, tínhamos ali uma previsão do que seria daqui a um mês, daqui a 90 dias, daqui a 6 meses. Eu vejo agora aí todas essas discussões atuais, mas e se não tivéssemos feito isso? Meu estado, do Piauí, a gente está aí, infelizmente, chegando a 4.800 óbitos, mas a previsão era de 18 mil óbitos apenas até dezembro do ano passado. Era para ter chegado a 18 mil óbitos no meu estado. Se a gente tivesse ido para aquilo que aconteceu, por exemplo, no Amazonas ou em outros lugares, era essa a quantidade de óbito que teria ocorrido. Então, veja, ao seguir a ciência, monitora a Covid, apostar em preparar as equipes para exame clínico. Por exemplo, lá da África, do continente africano, é que veio a lição. Olha, esse problema dos testes, não vai ter teste para todo mundo. Vai ficar esperando as fábricas produzirem? Vai ficar esperando? Não, vamos apostar em exame clínico. Exame clínico, que nem se verifica se alguém tem pneumonia, se alguém tem H1N1. O exame clínico, está com febre, está com sintoma, está com pulmão, está com dificuldade na respiração. Então, ao qualificar essa fantástica rede de atenção básica, colocar em campo, ao invés de esperar a pessoa chegar, já morre, não morre no hospital, vai de casa em casa. Cada equipe do Programa Saúde da Família cuida de 2.000 pessoas. E se essa equipe cuidar de casa em casa dessas 2.000 pessoas? Foi isso que fizemos. Então, vai de casa em casa, enfim. Agora, qual era o problema? Isso precisava ter um casamento tríplice. De um lado, esse trabalho no individual. Do outro, a ação de isolamento, como outros países fizeram. Os Estados Unidos veio fazer com o presidente Joe Biden. Olha o resultado lá. O Chile, olha o resultado lá. A Argentina, não é? A própria Europa, não é? Ou seja, a Itália, para pegar o exemplo mais dramático. Não é? Se o Brasil tivesse a proporção de óbitos da Itália, para pegar um exemplo de outro continente, o Brasil teria hoje 90, 100 mil óbitos, e não quase 400 mil. Né, para a gente ter uma noção. O que a Itália fez que nós não fizemos? O primeiro-ministro, o presidente, ou seja, desses países, todos numa mesma direção, uma coordenação central. A gente precisava fazer 21 dias de paralisação, 21 dias de paralisação, que o mundo é duro, causa problema, mas o mundo não se acaba com 21 dias, como outros países fizeram, e fazendo integrado União, Estados, municípios, setor público, setor privado, todos numa mesma direção, você barra a contenção do coronavírus. Ao fazer Estados, municípios, com uma disputa com o poder central, dizendo que não, claro que o efeito é menor aqui, e o efeito é menor e o estrago na economia é maior, inclusive. O estrago na economia é maior. Então, o que eu estou lhe dizendo é que, de um lado, fechamos contrato com a Sputnik, vamos ter uma agenda hoje, não vai, com o ministro Marcelo Queiroga, agora às 17 horas, eu vou participar lá com os meus colegas por teleconferência, onde o objetivo é ali finalizar o contrato de convênio, onde os estados que compramos, do Nordeste e também do Norte, estamos colocando essas vacinas na regra do Plano Nacional de Imunização, porque acreditamos e temos compromisso com o plano, mas precisa ter a mesma relação do Ministério que comprou aquilo que veio do Butantan, com o estado de São Paulo, também com esses estados, e com isso garantir que a gente siga nacionalmente o plano. Eu quero ter resultado no Piauí, mas temos que ter resultado no Brasil inteiro. Não tem solução para um estado individualmente, muito menos para um município. Ou a gente consegue ter um plano mundial, global, dissemos isso agora para a ONU. ONU, isso aqui é um problema global, é que nem uma guerra mundial. Nós estamos na 4ª Guerra Mundial e há necessidade da ONU agir, colocar que o Brasil, nós somos aquele
Vietnã, o Japão lá atrás, nós é que estamos sendo bombardeados pelo coronavírus. Precisamos de apoio, de solidariedade, de ajuda humanitária. Então, esse caminho eu estou bastante confiante. Temos um enfrentamento. A burocracia, infelizmente, da Anvisa. A lei 124 e 125 aprovada no Congresso é uma vontade do povo na Câmara, da Federação, do Senado, sancionada, nesse caso, pelo presidente da República. É uma lei. O que é que ela diz? Se, nesse momento de calamidade, se tiver vacina já autorizada por uma das 16, e lista as 16, se tiver uma dessas aqui comprada, ela deve, em 7 dias, ter autorização para importação da Anvisa. Entregamos isso dia 29 passado, e até agora nada. Fica lá pedindo um documento, que pede outro, ou seja, nós estamos entregando, inclusive, mais documentos agora, que nem está na exigência da lei, mas também fomos ao Supremo, o Supremo deu um prazo agora até o dia 28, e mandamos uma equipe lá para a Rússia, porque na hora que tiver a liberação, já ter condições de embarcar, de desembaraçar, para poder chegar cedo. Nós não vamos cumprir a meta de abril, como eu disse, provavelmente vamos chegar a 32, 35 milhões, e não 50, 53 milhões, como estava previsto, de vacinados. Isso significa que ainda vamos entrar com um número elevado de óbito, tá certo? No mês de maio, que é lamentável, poderíamos já ter em maio aquilo que está acontecendo, não mais em Israel, nos Estados Unidos, Reino Unido, o que está acontecendo em Manaus. Por que Manaus está dando resultado? Porque nós fizemos uma solidariedade nacional, liberando 5% do total das vacinas extras para Manaus, e ali alcançou um patamar de vacinação já nesse nível, mais ou menos 1/4 da população vacinada, e deu resultado. É isso que queremos para o Brasil. Muito bom. Legal. Tem vários comentários, mas eu vou ler aqui alguns superchats. O do querido Marcos Caseiro, nosso médico infectologista, que está todas as sextas-feiras conosco. Ele diz: a verdade, o PT fez algumas escolhas em todos os campos, difícil, né, no Supremo, ainda no assunto anterior ao Wellington, escolha de primeiro da lista, etc. Agora essa bandoleira, não podemos aliviar para estes fascistas. Isso ainda na pauta da Leda Nagli, que a gente teve que comentar hoje. Comentário do lado bom. A gente tem tido pelo menos uma maioria em alguns temas importantes, garantista, né? Ou seja, vai pela Constituição. O que a gente quer do Supremo é nenhum privilégio, nenhum. Queremos apenas a regra da lei, que tem por objetivo a proteção humana e as regras para o desenvolvimento, né, justo, adequado do nosso país. Com certeza. Laércio Nascimento, ele diz: Parnaíba, Piauí, agradece o Wellington por abrir 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI no hospital que estava sob a administração do bolsonarista Mão Santa. Tá aí o Laércio, obrigada pelo superchat. Mão Santa, que foi governador também já do Piauí, né? Eu devo dizer, a gente tem buscado, até para poder ser coerente, a ter uma integração, independente das posições políticas. Nós estamos numa guerra, gente. Não sei se todo mundo compreende, assim, qual guerra do planeta, em tão pouco tempo, se perdeu tantas vidas. Veja o que eu falei, se o Brasil tivesse seguido o que um país como a Itália, que foi considerado ali no primeiro momento, não é, um grande caos da pandemia, se o Brasil tivesse seguido, nós teríamos perdido cerca de 90 mil, na proporção da população brasileira, cerca de 90 mil seres humanos. Estou falando, não sei se dá para a gente imaginar isso assim, estou falando de mais ou menos 170 mil pessoas, aliás, 270 mil pessoas que ainda estariam entre nós. Poderiam ter morrido de outras coisas, não de Covid-19. Estou falando de jovens, de médicos, de professores, de jornalistas, de artistas, de pessoas queridas nossas. Você tenta imaginar o que era evitar a dor, o sofrimento de 260 mil famílias no Brasil inteiro, apenas, repito, seguindo a ciência. Absurdo. O governador, o senhor tem conversado muito com o Lula sobre essas coisas? Como é que está a sua relação com o Lula? Esse presidente Lula? Muito boa. Eu sou, assim,
um aluno, tive o privilégio de conhecer o Lula, eu bem jovem, ali eu era do movimento sindical, ali nos anos 80, eu fui presidente do Sindicato dos Bancários, é verdade, e já tínhamos ali um elo nessa fase dele no Sindicato dos Metalúrgicos, essa ideia fantástica. O Lula é um ser humano especial. A ideia de criar uma central sindical, a ideia de criar um partido em que a classe trabalhadora pudesse também não ficar só cobrando para os outros, pudesse também ter uma presença no parlamento, nos estados, mostrar o seu lado, enfim. E o diálogo que a gente tem tido, veja só, duas coisas importantes. Primeiro, alguém que foi injustiçado como ele foi, né? Não sei se todo mundo para pensar, alguém que agora recebe do Supremo, num relatório do ministro Fachin, né? E aprovação depois pela ampla maioria no Supremo, de que houve toda uma tramóia com o objetivo de tirar ele da eleição de 2018. Tenta imaginar a cabeça de uma parte grande da elite brasileira que se juntou. Veja só, e gente do mal também, é bom lembrar que não foi só uma questão de disputa política. Ali, esse operário chega à presidência da República. Vai ser um fracasso, isso aqui não vai dar em nada. Não, eu lembro que dizia, vai ser que nem bananeira, só dá uma vez. Aí faz um bom mandato, faz a diferença, vai reeleito em 2006. Eu digo isso que eu também fui eleito e reeleito junto com ele no Piauí. Aí, lá na frente, ele vai e elege a ministra, então ministra Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. E aí, olham para frente, vai reeleito de novo a presidenta Dilma, em 2014. Então, os caras olham para aí, lá na frente vai ser o Lula. Então, não vai dar. Então, a forma que tem é uma rasteira. E aí, o que fizeram? Fizeram o que fizeram, de prender, né, de criar factoide, um apartamento que não era dele, um sítio que não era dele, uma ilegalidade que não foi legal, um escândalo da Petrobras que não foi, todas essas ações foram sendo desmontadas uma a uma. E pior, hoje verificada, né, que se utilizou uma coisa extraordinária, que é o combate à corrupção. O combate à corrupção é algo que nós temos que abraçar com todas as forças. Isso é um mal realmente terrível no Brasil. Agora, usaram a bandeira da corrupção para praticar a maior corrupção da história, para praticar os maiores golpes da história. E colocando na prisão um dos maiores líderes do planeta, o maior líder popular ainda hoje no Brasil, um dos maiores líderes do planeta, tá certo? Alguém que só fez o bem a esse país, né? De tirar a gente da pobreza, de dar casa para quem não tinha, de botar energia onde não tinha, botar comunicação, botar universidade, botar escola técnica onde não tinha, ou seja, que fez com que tivéssemos a maior classe média da nossa história durante o governo dele, e ganharam os pobres, ganharam, mas ganharam também da classe média e ganharam os mais ricos também, ou seja, a menor dívida da história, ou seja, esse homem, na verdade, eu posso ser suspeito que sou do partido dele, porque sou um amigo pessoal, depois de tudo isso, sai da prisão, depois de tudo isso, com a comprovação do tamanho da injustiça, o que ele diz? Vamos esquecer o ódio, não quero ninguém com ódio, ninguém com rancor, nós temos aqui que cuidar do Brasil, da pauta do povo. Aliás, não quero ninguém tratando nem de eleição, nós temos que tratar de mais vacina, está ajudando, viu, Alvai? Nos ajudando lá com a China, nos ajudando, a Índia, infelizmente, ele ligou, mas ele devolveu, a Índia está numa situação que precisa de ajuda lá, está crescendo muito, está em colapso, na rede hospitalar também, está precisando de ajuda do mundo para a Índia, e nós apoiamos, está tratando com pessoas que ele conhece dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, ou seja, da Organização Mundial da Saúde, ele está preocupado com a fome, com a miséria que voltou a crescer, temos que tratar do desemprego, diz ele, temos que tratar de apoio ao empreendedorismo para gerar mais emprego. Então, é esse o Lula. Por que tem medo do Lula? Tem medo do Lula quem não quer que o Brasil
dos que mais precisam tenham vez. Só isso. Perfeito. Legal. Tem aqui um superchat do Marcílio Godoy, ele diz, onde há menos bolsonarismo, morre-se menos. Obrigada pelo superchat, Marcílio. E, governador, eu tenho uma pergunta sobre a reunião que vocês terão hoje com o embaixador dos Estados Unidos, na Embaixada dos Estados Unidos, e essa carta que é sobre... para tentar evitar, com compromissos para evitar impactos climáticos catastróficos. Queria que você comentasse essa carta dos governadores que será levada à Embaixada dos Estados Unidos hoje. Isso aqui é para que a gente você compreenda o que nós estamos vivendo. Nós temos essa crise da pandemia, mas a vida prossegue. A vida prossegue, temos que cuidar do social, a vida prossegue, temos que cuidar da crise econômica, que é gravíssima, temos que cuidar da crise política nacional e internacional. O Brasil, e aqui sou justo, desde o governo do presidente Fernando Henrique, a gente passou a ir caminhando numa linha de ampliar responsabilidade, o país assumindo responsabilidade, desde a Constituição de 88, e depois ali avançou fortemente, tanto dos governos do presidente Lula, como da presidenta Dilma, que celebrou o Acordo de Paris, que é um compromisso intergeracional, é um compromisso da sua geração com as outras gerações. Eu estou vivo aqui, mas estou de passagem. Eu tenho que dar o direito aos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, não é, de respirar, de ter qualidade de vida, e para isso nós temos que ter compromissos em relação ao controle da emissão de CO2, em relação ao efeito estufa, que tem a ver com desmatamento de florestas que muitas vezes nem são utilizadas, com baixíssima produtividade, feita sem qualquer autorização, de forma criminosa. Veja, saiu o relatório hoje de novo, o Brasil caminha para, em 21, um novo recorde ruim, não é, de desmatamento, de emissão de CO2, de tudo contrário àquilo que foi o nosso compromisso. Então, o que é que nós estamos dizendo? Nós vamos ter a COP26, onde vamos tratar mundialmente desse acordo. Tem uma mudança importante no planeta, foi a saída do presidente Trump, a entrada do presidente Joe Biden, ali também ladeado com o presidente Obama, que foi parte do Acordo de Paris, e ali a gente tem que ter nos somarmos com a França, nos somarmos com outros países do mundo. E por quê? Porque estava chegando lá uma ideia do atual ministro do Meio Ambiente, do atual presidente da República, contrário àquilo que está na nossa Constituição, na nossa lei, no Código Florestal, e em tratados que o Brasil assinou e aprovou no Congresso Nacional. Ou seja, para aí, mundo, olha, aqui é um país que tem uma Constituição, tem o Poder Executivo, mas ele se submete também a regras, tem o Legislativo, tem o Judiciário, e os governadores do Brasil, e veja só, independente de quem é governo, quem é oposição, 23 governadores, assinamos uma carta onde estamos dizendo do nosso compromisso com essas regras do Acordo de Paris, e queremos participar da preparatória da COP26, numa linha que tenha coerência com aquilo que é compromisso do Brasil com as outras gerações, compromisso de combater desmatamento ilegal, cumprir o Código Florestal, encontrar caminhos para que as populações indígenas, os povos da floresta, tenham qualidade de vida, convivendo com as condições ambientais adequadas, compromisso para garantir, que o Brasil, por exemplo, tenha redução, sim, de emissão. E, é claro, queremos do mundo também contrapartida, sim. É isso que diz o Acordo de Paris, não mais só por desmatamento. O Acordo de Paris teve um grande avanço, Dri e Rovai, quem está aqui nos acompanhando. É o compromisso com floresta em pé. O meu estado, o Piauí, ainda é um dos estados que tem cerca de 70% das reservas nativas preservadas. Eu posso ir, o Piauí pode ir para o caminho daquele desenvolvimento, que inclusive foi a Europa, foi os Estados Unidos, de desmatamento. Eles estão lá com
10, 15, 20% das suas reservas nativas. Tá? Ou podemos encontrar uma alternativa que seja coerente com os perigos para a humanidade. O que é o coronavírus? O coronavírus é fruto da irresponsabilidade do ser humano, não é, com o meio ambiente. Não é? A ciência coloca que esse vírus, ele saiu de onde saiu, porque alguém foi lá atiçar morcego, esse e aquele animal, esse e aquele macaco, derrubou a floresta que era dele e veio parar, se misturou com os seres humanos, e aí houve toda essa mudança. Veja só o que é que nós estamos falando aqui. Estamos falando, então, disso. Então, hoje vamos entregar uma carta Nordeste, uma carta Brasil, carta dos governadores, onde estamos aqui alertando o presidente Joe Biden, exatamente pela mudança de postura, colocado a ele como um dos coordenadores da COP26, tá certo? E queremos estar juntos, dizendo, olha, o mundo tem que saber que a posição do Brasil, ela é a posição das instituições, da nossa lei, do nosso compromisso, do nosso Congresso, do nosso Supremo, dos governadores, ou seja, da nossa ciência, e vamos seguir nessa direção. Então, hoje, o governador Casagrande, o governador Paulo Câmara, e os governadores da Amazônia, os governadores de todas as regiões do Sul, do Centro-Oeste, vamos estar apresentando essa carta compromisso, na verdade, e esse alerta, tá certo? Não é nada de pedir dinheiro, como estão dizendo, não, nós estamos querendo apenas que o Brasil cumpra as regras, e nós vamos ajudar nisso, mas também o Brasil quer que seja cumprido o Acordo de Paris integralmente, o ônus e o bônus, é isso que queremos do mundo. O mundo quer respirar? Quer. Então, vamos ter que manter as florestas, vamos. Qual é o preço disso? Para que a gente possa, por exemplo, ter as populações, por exemplo, indígenas, os povos da floresta. Ontem foi o dia dos índios, eu sou índio descendente, tá certo? A gente estava regularizando com os cariris ali do Piauí, na divisa do Piauí com a Bahia. É interessante, aqui do lado de Pernambuco, do lado da Bahia, índio, aqui do outro lado não é, né? E ficamos aí, a FUNAI, e quando não saiu, para aí, uma lei estadual, nós vamos reconhecer agora as terras, vamos regularizar, enfim, chega de ficar empurrando com a barriga. Então, eu poderia falar de outros povos do Brasil inteiro. Então, esse é um caminho que o Brasil precisa cuidar. E vamos também estar cobrando, presidente Joe Biden, nós encaminhamos uma carta também, tem vacinas aí que vocês não estão usando, vacinas da AstraZeneca, coloque não só para o Brasil, para a Índia, para os outros países, para que a gente possa ajudar a humanidade, ajuda humanitária. É isso aí. Governador, tem um presentinho para o senhor aqui. Eu ia falar, nosso desenhista, o João Pedro, o autista, ele manda aqui os desenhos para pessoas que ele admira, e hoje ele mandou aqui para a gente mostrar um desenho do Wellington, olha aqui, um beijo para o João Pedro, nosso desenhista aqui. Obrigado, João Pedro está ficando famoso, governador. E como a gente precisa dos artistas, né? Do amor. A gente manda depois para a sua assessoria. O senhor tem alguma questão que o senhor gostaria de tratar aqui? Fica à vontade. Tá, eu quero só assim, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, eu quero aqui fazer um agradecimento ao povo brasileiro, através da CNBB, através de tantas entidades, da ABI, ou seja, que aceitaram a ideia do que a gente chama de pacto pela vida, são os diferentes. As pessoas têm o direito de ter pensamentos diferentes, posições diferentes. O que a gente não pode é ter diferença em relação à vida. A vida, ela é algo realmente fundamental, e com certeza nós temos que cuidar dela. Então, eu digo isso, não é por nada de sonhador, de romântico, é pela realidade brasileira. As pessoas que estão participando, eu quero agradecer, isso, nessa
essas campanhas de solidariedade. Tem muita gente passando fome, tem muita gente que não usa máscara, porque não tem nem dinheiro para comprar nem comida, quanto mais máscara. Tem muita gente precisando de você. Então, dá uma olhada aí na sua rua, no seu bairro, na zona rural, aonde estiver nos acompanhando, participe de alguma dessas campanhas. Não esperar só governos. Os governos fazem, mas os governos não chegam a todas as pessoas. A necessidade dessa solidariedade. E a esperança. Se eu pudesse resumir isso que aconteceu com o Lula, eu resumo numa palavra: esperança. O Lula representa, independente de partir de qualquer coisa, esperança, não é? Ou seja, acreditar no Brasil. Acreditar no Brasil. Nós somos uma nação extraordinária, nós somos um povo extraordinário. Muito bom. Deu uma travada, acho que aqui no deu uma travada. Agora vamos voltou. Passar esse momento coronavírus e vamos poder nos abraçar. Vamos poder nos abraçar, nos beijar, namorar, fazer um monte de coisa boa e, claro, trabalhar para que essa nação possa dar a volta por cima. Então, muitas bênçãos de Deus, um grande abraço, fiquei muito feliz em participar aqui. Desculpa que eu sou falador mesmo, se deixar, eu vou embora. Obrigado. Mais aqui, governador. Tem uma última pergunta, tem uma última pergunta aqui do internauta, que acho que a gente não falou, se tivesse só uns minutinhos. Bom dia para o Carlos Alberto. Essa denúncia do TCU, que desde janeiro não é repassada verbas para combater a pandemia nos estados e municípios, e que não há previsão orçamentária para 2021, e querem investigar governadores e prefeitos. Se o senhor puder só dar uma palavrinha sobre essa CPI, né, da Covid, que a gente chama de Carlos CPI Alberto, do genocídio. De forma muito rápida aqui com você. É verdade. Ali, quando não renovou a calamidade em dezembro, se deixou um vazio. Ele foi mais perceptível, eu mesmo usei a frase, olha, a fome não tira férias. Porque a gente ficou ali, janeiro, fevereiro, março, sem o pagamento do auxílio emergencial financeiro para os mais pobres, mas também ficou sem repasse para UTI, para os hospitais. Veja a crise de medicamento, veja a crise de oxigênio, vejam a crise nos contratos de vacina. Num dado momento, tinha a ver com a falta de orçamento, ou seja, não é razoável, de verdade, não é razoável. É, assim, inacreditável as coisas que aconteceram no Brasil, no momento que a gente mais precisava de competência, de planejamento, de compromisso, de responsabilidade com a vida. Então, você tem razão. Muito bom. Muito obrigado, governador Wellington Dias. É um prazer tê-lo aqui. Volte sempre, esse espaço está sempre aberto para o senhor e para todos os nordestinos, na verdade. A gente tem abraço, meu querido. Muito a agradecer ao Nordeste. Obrigada, governador.